Começa agora o programa Cerebrando, o seu podcast de teologia. Cerebrando, fé e razão em um só pensamento. Olá, eu sou Jefferson Rodrigues e eu já li Bom Dia Espírito Santo. E por falar nele, o tema de hoje, na verdade, é uma pergunta. Espírito Santo, quem é? Você tem dúvidas acerca do Espírito Santo? Tem dúvidas acerca da Trindade? Então você está no lugar certo. Vamos juntos tirar as suas dúvidas com relação ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Para bater esse papo comigo sobre o Espírito Santo, eu tenho aqui Edmilson Rocha e Silas Siqueira. Eu sou Silas Siqueira, não li o Bom Dia Espírito Santo, mas sempre peço um bom dia a ele. Ah, você fez certo. Melhor não ler e praticar. Fala, Edmilson, e você? Já leu aí o Bom Dia Espírito Santo, não? Fala, meus irmãos, meu nome é Edmilson Rocha e graças a Deus eu nunca li isso não. Eu tô decepcionado, viu, cara? Porque sinceramente eu achava que todos nós aqui iríamos ler, porque a experiência de todo bom pentecostal é porque vocês são pentecostal Nutella, pentecostal raiz, ele é logo introduzido a Bom Dia Espírito Santo, Benihim e seus exageros. Mas sobre isso nós vamos falar um pouco mais pra frente. Por enquanto, vamos à nossa introdução concernente a esse tema tão importante e tão especial. Falar sobre o Paracleto Divino, o Espírito Santo de Deus. Convidando sempre você a seguir o nosso Instagram, o @Escola Discipular. Siga agora o @Escola Discipular no Instagram e fique por dentro de tudo que acontece e as novidades aqui da nossa plataforma de estudos. A você que ouve o nosso programa no YouTube, nosso muito obrigado. Lembre aí de curtir o vídeo, deixar o seu like, se inscrever, comentar e compartilhar para todo mundo. Você que nos acompanha nos agregadores de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Rádio Public. Tamo junto, vamos aí crescendo a nossa turma que gosta de um bom bate-papo teológico. Agora, sem mais delongas, vamos então falar sobre ele, o Espírito Santo. O papo de hoje, você já sabe, está cerebral. Bom, meus queridos, ao longo das eras e por meio dos séculos, a doutrina da Santíssima Trindade é, na verdade, um dos mistérios mais tremendos a ser, digamos que, desbravados aí no campo teológico e no entendimento da Igreja. Entender a Deus em sua essência é, na verdade, um grande desafio para nós, uma vez que somos limitados no nosso conhecimento. E quando a gente observa a questão da Trindade, ou seja, um Deus que se manifesta de maneira trina, 3 em 1, é de fato um grande mistério e que acaba caindo dentro da nossa limitação humana. E eu queria que a gente já começasse a abordar de maneira introdutória exatamente essa diferenciação com relação à pessoa do Espírito Santo, ao seu papel, porque sim, temos muitas dúvidas e muitos sofismas acerca desse assunto e acerca da pessoa do Espírito Santo. E aí, Edmilson, qual é o melhor caminho para a gente começar aqui a falar sobre o Espírito Santo? O primeiro ponto a gente desbravar a respeito do Espírito Santo é justamente, antes de tudo, saber quem é. Então, antes de tudo, saber primeiro quem é Deus é importante para nós sabermos quem é o Espírito Santo. Por isso, falando a respeito de pneumatologia, que é o termo técnico para estudar a respeito do Espírito Santo, nós estudarmos um pouco, ter uma base a respeito da Trindade é muito importante, Jefferson. E nós entendemos que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus, ao se revelar aos homens, ele se manifestou em 3, né? Como Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, quando nós vamos, por exemplo, para Gênesis capítulo 1, a gente vê a palavra nos dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, isso indica uma presença individual e notória de alguém. O que isso quer dizer?
Por exemplo, se Jefferson está aqui no meu quarto, ele tem uma presença individual porque Jefferson está aqui no meu quarto, e notória porque eu consigo vê-lo, ou senti-lo, ou enfim. Então isso caracteriza um ponto que define a existência de um ser sobre a linha filosófica, por exemplo. Então esse é um ponto muito importante, saber antes de tudo que o Espírito Santo ele é alguém e não algo. Isso já quebra muitos paradigmas que a gente aprende nos dias de hoje, que falam bastante a respeito do Espírito Santo. Outro detalhe também muito importante a se falar é que, visto que pois o Espírito Santo é uma pessoa, né, e que faz ele parte da anatomia divina, nós entendemos que a característica do Espírito Santo, agora no verso 26 de Gênesis também, quando diz o seguinte, né? Então disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com isso denota-se também que o Espírito Santo ele tem vontade, Silas. Então logo a gente revela também outra individualidade, que é a individualidade de consciência, né? A característica de consciência individual. Sendo assim essa consciência a presença de duas características, né, a serem observadas, tanto a individualidade notória, né, da presença do Espírito Santo, né, de forma física, né, e também de forma consciente, essa individualidade consciente que o Espírito Santo tem vontade. Logo, essas questões caracterizam que o Espírito Santo é uma pessoa. E tem muita gente que tem muitos sofismas em cima disso. Já chegou entregando tudo, não fez nem mistério. Já disse que o Espírito Santo é uma pessoa. Dá pra acabar aqui o podcast, né? E é o que é, não só pelo que você disse, mas nós vamos encontrar vários outros exemplos na Bíblia que caracterizam e descrevem o Espírito Santo como uma pessoa, alguém que tem personalidade. Entre outros exemplos da Bíblia, existem exemplos como o de Atos capítulo 13, versículo 2, que fala que o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ele chama e ainda demonstra preferência, ou seja, isso é uma característica de pessoa. Não bastando isso, o Espírito Santo também é citado como testemunha por Jesus. Em João capítulo 15, versículo 26, a Bíblia fala que quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Como pode uma força, um vento, um qualquer ou algo dar testemunha de outro? Só quem pode dar testemunho de outro é um alguém, uma pessoa. Um objeto ou um animal ou algo inanimado não pode dar testemunho. Mas uma pessoa, essa pode dar testemunho, essa pode consolar. Ela tem personalidades. Por isso que a Bíblia é bem clara com relação a isso. O Espírito Santo, ele é alguém e não é algo. Ele é alguém, uma pessoa repleta de personalidade. Ed, é interessante percebermos, você destacou na sua fala inicial aí, uma das características do Espírito Santo, onde na verdade a Bíblia o qualifica como o vento, né? Ou como essa manifestação que paira. E a gente encontra essa referência muito, muito clara no Gênesis 1, né? O famoso Bereshit bara Elohim et hashamayim haaretz, ou o primeiro versículo da Bíblia. Mas é interessante que, por exemplo, o versículo seguinte está escrito lá, né? Al penei tehon verua. Esse rua aí é literalmente vento. Dá a ideia do Espírito que pairava sobre a face das águas. A gente enfatiza muito, por exemplo, a questão do Pai, do Filho, mas características como tal que elas estão ligadas ao Espírito Santo também devem ser destacadas. Um Espírito que na verdade é um vento, e Jesus enfatiza isso na conversa com Nicodemos, dizendo que o vento sopra onde quer, não sabe se a sua voz, não sabe de onde vem. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Então a primeira referência do Espírito que temos é exatamente essa, de um vento, de algo que se move, é constante e é presente. Verdade, muito verdade. E um ponto chave a gente entender também é que Deus ele se manifesta numa natureza extremamente única. Olha só o primeiro ponto, né? Que se divide em 3 pessoas, né? Outro ponto, e que essas 3 pessoas são de características iguais, porém com funções diferentes. Então o Espírito Santo ele é
Deus, mas logo com uma função, com um propósito diferente. E a gente vê isso sim nessa manifestação dessa passagem, né, de Jesus falando com Nicodemos. Nós vemos essa linguagem de Gênesis como uma forma muito clara, apontando para o Espírito Santo. E dentre outras que a gente vai destrinchar aqui também. E de uma certa forma a gente consegue já desmembrar, né, muita coisa errada que a gente aprende. E tem muito sofisma em cima disso, né, a respeito de quem é o Espírito Santo. E tendo consumado todas essas coisas, a gente vê que alguns ensinamentos sobre o Espírito Santo são muito equivocados, né, pois são estudos reducionistas que rebaixam o Espírito Santo, como o Silas falou, né, a uma força divina, uma energia cósmica, enfim, qualquer outra coisa. Mas de fato a gente consegue compreender que alguns, por ignorância, né, conseguem pegar textos, por exemplo, como Efésios capítulo 5, verso 18, por exemplo, né, que pode fazer com que a gente se equivoque na nossa interpretação a respeito do Espírito, porque o texto diz que a gente não deve se embriagar com vinho, na qual há dissolução, porém devemos nos encher do Espírito Santo. Então, se a gente pegar essa interpretação ao pé da letra, como a comparação é com algo que você pode se encher, que no caso é o vinho, né, você pode se embriagar, a gente pode entender que nós somos como odres ou como vasos na qual a gente pode se encher do Espírito Santo, que é, sei lá, uma garrafinha ali de vinho e a gente se enche daquilo. Mas na verdade o texto é muito mais profundo do que essa realidade, né? Existem também doutrinas que negam a existência do Espírito Santo, dando uma heresia, dizendo, quer dizer, né, que a doutrina da Trindade é uma heresia. E eles se baseiam, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. E normalmente são pessoas que se opõem a essa doutrina, atribuindo o catolicismo. Que de fato a doutrina da Trindade ela veio por meio de Constantinopla, em 308. Porém, é uma doutrina que não com esse nome, não com esse termo técnico, até porque quem quer buscar conhecer do Senhor muitas vezes não se preocupa com termos técnicos, né? Não se preocupa com concílios, mas na verdade essa doutrina ela vem muito antes, pairando sobre a igreja. E por isso, se a gente analisar as escrituras, nós vemos muitas vezes o Senhor se dividindo em três, e isso é muito importante. Assim como outros também, por exemplo, eles creem que o Espírito Santo é simplesmente a força de Deus agindo no homem. E geralmente a gente vê pessoas tirando isso de textos como Miqueias, capítulo 3, verso 8, ou Lucas 1, verso 35. Né? E essas doutrinas, por exemplo, são pregadas pela Torre de Vigia de Sião, que é os Testemunhos de Jeová, e dentre outras denominações e seitas. Então você vê que tem muito sofisma em cima desse assunto, mas logo quando a gente vai para a luz das Escrituras, nós percebemos de forma muito clara que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é a pessoa da parte de Deus Pai e da parte de Deus Filho. Você quer ver uma decepção que a gente tem enquanto pentecostal? É quando a gente descobre que o pessoal do Voz da Verdade, eles são unicistas. Eles não creem na doutrina do Espírito Santo. Aí a gente fica se perguntando como é que pode. Os caras cantam cada música linda, né? Não há ferrolhos que se fechem diante da sua voz e tal, e os caras não acreditam. Então vejam como a questão não só do unicismo, mas tudo isso aí que Edmilson falou, de fato, existe muita interpretação equivocada com relação às funções do Espírito Santo. A mais recente eu vi essa semana, um bispo neopentecostal aqui do nosso Brasilzão, para fabricar heresia, nunca vi igual. Ele disse que a função, Silas, do Consolador, não é só consolar o que tá triste, mas é ativá-lo à prosperidade. Cara, que estupro a exegese. Ele falou exatamente isso. A função do Consolador não é só consolar o que está triste, mas é lhe ativar para uma vida de prosperidade. Cara, estão trocando as bolas literalmente aí, estão confundindo Espírito Santo com força cósmica ou qualquer outra coisa, Espírito Santo, coach divino. Não, Paracleto não é o coach. É o coach. Nem força cósmica faz o preguiçoso enriquecer. Opa! Salomão do século XXI. Silas revista e atualizada, só para deixar claro. Existem realmente muitos sofismas em torno desse assunto, e como o Edmilson ele separou aí no mínimo uns 3 nessa fala dele, e eu vou pegar essa primeira que ele citou com relação ao texto de Efésios, e ele deixou o fio solto, então eu vou puxar.
Falou que É porque eu sou meio campo, cara. É o camisa 10. Eu levanto a bola na ele área. deu aquela bola enfiada na entrada da área e eu não vou desperdiçar esse chute. Com relação a se encher, né, a primeira coisa que a pessoa pensa já vai em bebida, como o Edmilson falou, a interpretação que é dada. Porém, esse texto realmente ele deixa uma reflexão muito mais profunda. E aqui eu não vou falar simplesmente de exegese, mas uma reflexão realmente, porque em nós há espaço para nos enchermos do outro. E muitas vezes nós não conseguimos nos encher do outro quando nós estamos cheios de nós mesmos. E isso é algo que o Evangelho ele não defende, pelo contrário. O Jesus, que era filho único, disse que o Pai dele era nosso, que o pão que recebemos é nosso. A graça, ela nega o eu, nivela o nós e exalta o ele. Então, muitas vezes esse se encher do Espírito Santo não deve ser levado como uma bebida, como foi levantado aqui por Edmilson, mas sim de olhar para mim, ver quanto de mim eu tenho e começar a esvaziar de mim para receber mais dessa pessoa que é o Espírito Santo de Deus. Então fica essa reflexão aí, eu espero ter chutado bem e acertado o ângulo com essa. Golaço, que golaço. Bom, meus amigos, a gente chega aqui ao nosso segundo ponto e eu queria destacar, Edmilson, que na sua fala inicial você fez questão de enfatizar exatamente essa natureza do Espírito Santo, que sim, ela provém da mesma natureza de onde vem o Pai e vem o Filho. A partir desse entendimento, nós queremos então aqui sintetizar qual é a função do Espírito Santo. Porque talvez o ouvinte aí tá falando assim, certos, já que vocês estão dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza, então como nós podemos qualificar a função do Espírito Santo ou as funções correspondentes ao Espírito Santo? E aí, por onde é que a gente começa a responder essa pergunta? Perfeito. O Espírito Santo ele tem um papel fundamental em nossas vidas, né? Ele é aquele que vem do Pai, como diz em João 14,16, né, onde Jesus disse que o Pai dará o conselheiro para estar sempre conosco, né, para sempre. E também a palavra nos diz também que ele provém do Filho, né? Ele vem do Filho para nos auxiliar em nossa caminhada com Cristo, como diz em João 15, verso 26, né, onde o próprio Jesus diz que ele mesmo enviará o conselheiro da parte de Deus. Então nós percebemos que o Espírito Santo ele veio com uma função que é de consolo e auxílio da parte do Pai e do Filho. Você percebe que existe um looping, né? Você percebe que o que provém do Pai provém do Filho e aí converge no Espírito Santo, enfim, essa rodinha que nunca para de girar. E o ponto a se notar é que o Espírito de Deus ele provém da mesma natureza, né? Com isso é o que a gente entende. De onde vem o Pai, vem o Filho. De onde vem o Pai e o Filho, vem o Espírito Santo. Logo vemos que o Espírito Santo veio com uma função, e essa função se baseia em 3 pilares, que é conscientização, capacitação e garantia. E essa obra se divide em 3 etapas, que são, primeiro, a conscientização, porque é ele que nos dá entendimento da revelação do Evangelho, né? João 16, 7 e 11, como o próprio Silas já citou, se não me engano, é o ponto-chave para a gente ver essa função do Espírito Santo de conscientização, porque o texto nos diz que ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E ele é que nos convence do pecado porque é ele que nos mostra que somos falhos diante da presença de Deus. Quando a gente olha um pouco mais para trás, né, Isaías capítulo 6 nos mostra que quando Isaías teve a presença da glória do Senhor sobre ele, a primeira coisa que Isaías fez foi ver, tá, misericórdia, agora eu vou prosperar. Ou então ele falou um monte de rajada de língua estranha. Aí eu pegou o manto dele e começou a soprar no pessoal. Não foi isso que aconteceu. Ele gritou ai. Mas ele gritou ai de mim, que tenho lábios impuros e ando no meio de um povo impuro. Então ele teve a conscientização do pecado. Ele teve os olhos dele abertos a respeito da condição humana dele.
E nos dá também entendimento de justiça. O próprio Espírito Santo nos dá entendimento de justiça. Porque vemos que Jesus veio ao mundo, morreu como sacrifício vivo e foi ao Pai aprovado como varão perfeito. Então é por meio do Espírito Santo que nós entendemos e aceitamos essa mensagem. A gente precisa lembrar que o conhecimento do Evangelho, a pregação do Evangelho é loucura para o mundo. Então o Espírito Santo é quem quebra, ele é a única picareta que quebra a dureza do coração humano. Então é ele que nos conscientiza de que Jesus é verdadeiro e de que seu sacrifício é perfeito. E ele também nos conscientiza do juízo, porque é ele que revela que o diabo não tem poder sobre a glória de Deus, porque o Senhor venceu o mundo por meio de Jesus Cristo. E com isso, tanto o diabo quanto seus anjos e os seus seguidores merecem a condenação. Então essa é a primeira obra do Espírito Santo, é justamente nos conscientizar do plano de salvação, do plano de redenção do Senhor. Ô, Silas, é interessante que dentro dessas funções que Edmilson está aqui destacando, a segunda, que fala sobre a ideia que o Espírito Santo nos capacita a fazer a obra de Deus, é interessante destacarmos aqui que esse Espírito, conforme a gente já leu aqui em Gênesis 1, ele já pairava sobre a face das águas. E em todo o Antigo Testamento, ele também se manifestou de forma esporádica, enchendo e se apoderando de homens, reis, sacerdotes, profetas, com um devido fim. Mas na era da igreja, nessa plenitude dos tempos a partir de Cristo, a gente percebe que a efusão do Espírito, ela nos foi ofertada em plenitude. E é interessante percebermos que nessa linha do tempo nós somos empoderados a fazer essa obra de Deus exatamente por essa capacitação do Espírito Santo. E João 15, versículo 5, Jesus disse que sem ele nada nós poderemos fazer. E por intermédio do auxílio do Espírito Santo é que a gente consegue ter essa plenitude que os nossos pais na fé do Antigo Testamento não experimentaram. E isso é um privilégio, né, meu amigo? Um grande privilégio. Jesus, ele nos ensina que nós não podemos fazer nada sem ele. E isso é uma verdade, porque é por meio do Espírito Santo que somos capacitados a fazer a obra de Deus. Nós precisamos definir o ponto de que tanto querer como realizar, ele vem do Senhor, como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13. E ele vem justamente pelo Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 8, onde relata que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou perante o Sinédrio a mensagem do Evangelho. E ali é interessante nessa passagem que a Bíblia vai dizer que foram acrescentados os que deveriam ser acrescentados. Então ele opera tanto o querer, que é o querer que Pedro pregue esse Evangelho, Pedro revestido pelo Espírito Santo, que tem esse sentido de revestimento para poder pregar o Evangelho, e ele também efetua, ele busca ele quebra, como Edmilson disse, o coração duro daqueles que haviam de ser acrescentados. Então, ele não só é uma pessoa, mas uma pessoa que nos dá entendimento, nos capacita a fazer essa obra e faz essa obra com excelência. A Bíblia não vai dizer que vieram pessoas que aceitaram, mas vai dizer e vai citar uma obra com perfeição. Todos aqueles que deveriam ser acrescentados vieram. Ou seja, não é uma obra que é feita de qualquer jeito. É uma obra que tem uma planta e essa planta é construída e o Espírito Santo vai agindo nesse projeto. Também temos o fruto do Espírito, que é o amor, que por meio dele fazemos toda a obra e testemunhamos Deus em nós. E quando falamos de obra, não se restringe a 4 paredes, mas inicia-se na família e corre por todo o mundo. O Ed, eu tava pensando aqui, cara, o quão importante é a gente entender essas funções do Espírito Santo. E antes de passarmos aqui para esse terceiro ponto dessas funções, eu queria justificar o porquê eu abri falando do livro Bom Dia Espírito Santo, porque de fato é um dos livros mais vendidos assim da literatura cristã no mundo, e existem ali grandes equívocos acerca do que o autor fala a respeito do Espírito Santo. E tudo bem que, em certo modo, algumas pessoas se sentem incentivadas a buscar a presença do Espírito Santo, mas de maneira mais
fria, a gente vai ler e o livro vai se deparar com grandes heresias. Por exemplo, uma delas é que o autor, em dado momento, ele enfatiza sempre a questão do exagero, né? Benny Hinn é muito exagerado, tanto na forma de vestir, de pregar, e principalmente nessa relação, entre aspas, que ele afirma ter com o Espírito Santo. É sempre no campo da magnitude, e em dado momento ele fala que estava orando, e ele sempre conta muita experiência com base no testemunho de uma irmã chamada Kathleen Kuhlman, acho que é esse o nome, não lembro bem. E em dado momento ele vai dizer que estava orando e o Espírito Santo ali recebendo a oração dele, e ele disse que ia encerrar a oração. E o Espírito Santo olhou para ele e falou: Hinn, fique só mais 5 minutos, Hinn. Como se o Espírito Santo implorasse a presença dele ali. Aí a gente olha para a Bíblia, no Salmo 51, Davi, homem segundo o coração de Deus, orando e dizendo: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Mas Benny Hinn, que é o cara, o Espírito Santo, que disse: Hinn, não vai embora. Então veja, eu tô falando um pontinho aqui de tanta coisa que a gente lê ali que é cheia de equívoco, e não só esse livro, mas outros. Então, se a gente não fundamentar bem aqui, Edmilson, as pessoas vão continuar nesse looping infinito de sofismas acerca do Santo Espírito de Deus. É verdade. E o Espírito Santo ele tem a função de nos dar dons, né? O fruto do Espírito é um dom de Deus, faz parte da graça de Deus, né? Afinal de contas, quem é que pode transformar uma pedra dura em pedras tão preciosas? Que essa é a obra do Senhor em nossas vidas. Mas o ponto principal, na qual eu tenho certeza que Benny Hinn não conhece, é justamente o que Augusto Nicodemos nos diz na frase dele. Ele diz: o principal efeito da presença do Espírito Santo em nossas vidas é a nossa submissão a Deus por meio da santidade. Então o Espírito Santo ele tem um papel fundamental de fazer com que a gente se submeta ao Senhor e não ao contrário. O Espírito Santo não vai clamar para que a gente fique 5 minutinhos a mais, mas nós vamos clamar para que o Senhor fique e permaneça conosco, mesmo sem a gente merecer. Esse é o papel do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele nos molda de dentro para fora e também nos edifica. Parafraseando o que Jesus disse, Jesus falou que o Espírito Santo ele teria dois papéis muito importantes nas nossas vidas. Ele continuaria nos ensinando, e é isso justamente que o Espírito Santo nos faz por meio da palavra, e ele continuaria, né, nos lembrando da obra de Jesus Cristo. Ou seja, a obra de redenção na cruz sempre vai ser relembrada pelo Espírito Santo aos nossos corações, às nossas mentes. Então nós precisamos ter isso fundamentado para não acreditar que o Espírito Santo vai estar clamando para você orar às 3 da manhã ou sei lá, qualquer hora. É muito mais que um momento, é uma relação, né? Uma relação com esse Espírito Santo. E por fim, uma das funções do Espírito também, Silas, é que o Espírito ele é a prova da nossa salvação. Nós podemos dizer em última análise que o Espírito Santo ele testifica da nossa salvação ao Pai, porque em João 14:17 a gente percebe que Jesus declara que o Espírito ou que o mundo não pode receber o Espírito Santo, somente os que o conhecem. Então esse discernimento da obra do Espírito Santo, ele é um testemunho daqueles que são salvos. E a gente observa que o Espírito é a prova de que o sacrifício de Jesus foi imputado sobre nós e aceitos diante de Deus. Então, mais que tudo e sobretudo, a presença inefável do Espírito Santo é não só um privilégio, mas é uma característica daqueles que são salvos por intermédio de Jesus e pelo convencimento do Espírito Santo. Quem pensar que um dia eu achei que a afirmação de uma vez salvo, salvo para sempre, era algo absurdo. Mas hoje a minha alma reposa nessa palavra de paz, porque eu não tenho mais coragem de admitir que o Espírito Santo falha em uma de suas funções, pois ele é Deus e ele é perfeito. E como foi dito, Boa. Ele é a prova da nossa salvação, a garantia, o selo. Então realmente, uma vez salvo verdadeiramente, salvo para sempre, porque o Espírito Santo ele não falha. E não existe uma palavra melhor para aqueles que são salvos.
de ouvir que a sua salvação está garantida pelo Espírito Santo, mas de ouvir também que deve ter uma vida e um relacionamento cheio do Espírito Santo. O Espírito, ele é a prova de que o sacrifício de Jesus foi imputado sobre nós e aceito diante de Deus. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, reduzir o Espírito a alguma extensão cósmica de Deus, um gás, uma bebida que nos enchemos, mas é o próprio Deus habitando em nós. Show de bola! O Espírito Santo antes da vinda do Messias, né? Antes do seu chamado para a igreja, ele, como o próprio Jefferson e o próprio Silas já citou, ele tinha funções no povo do Senhor, né? O Espírito Santo estava presente, por exemplo, atuando no rei, nos profetas e sacerdotes. Então, só que nós percebemos que é uma relação um tão quão divinamente limitada. Então, quando o Espírito Santo veio para nós por meio de Jesus Cristo, ele não ficou no sentido de fazer algo para nós, como o Espírito Santo fazia no Velho Testamento. Nós vemos muitas manifestações do Espírito Santo no Velho Testamento. Davi mesmo, Atos vai dizer que Davi, sendo usado pelo Espírito Santo, profetizou acerca do Messias. Então, nós vemos o agir do Espírito Santo no Velho Testamento. Porém, depois de Cristo Jesus, quando o Espírito Santo foi chamado para a revelação do que o olho não viu e ouvido nenhum ouviu, o Espírito Santo passou a ser um conosco. É o próprio Deus habitando dentro de nós mesmos. Então isso é uma obra extremamente tremenda, que revela que Cristo de fato foi aceito pelo Senhor de tal forma que o próprio Deus vai habitar dentro de nós. E não simplesmente conosco, ao nosso lado, mas dentro de nós. Isso é uma realidade maravilhosa, cara, maravilhosa. Bom, meus amigos, afunilando aqui o nosso bate-papo, a gente chega aqui a um ponto bem interessante. Já que o Espírito Santo, como falamos aqui, é uma pessoa ao tempo que ele também é Deus e possui essa natureza do Pai, do Filho, e a gente vai perceber que o nosso grande questionamento a ser feito é: e então como nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo? Já que ele é uma pessoa, já que ele é Deus. E essa palavra relacionamento para com o Espírito Santo é bem interessante, porque a Bíblia faz questão de demonstrar algumas características peculiares do Espírito. Por exemplo, a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Isso fala muito de relação, né? Porque só quem se relaciona se entristece ou entristece alguém. Então observe que existe uma linha muito interessante a ser trabalhada quando se fala do Espírito Santo, e a gente quer agora então responder essa pergunta: como então a gente deve se relacionar, ou como se relacionar com o Espírito Santo? Haja vista que a temática Espírito Santo é sempre muito cantada, pregada, falada, mas talvez pouco vivida, né? Bom, Jefferson, é verdade. Hoje em muitas igrejas, por exemplo, a gente vê o Espírito Santo sendo usado como objeto de culto. Né? Muitos cantam para o Espírito Santo, né? Outros oram para o Espírito Santo, né? E outros até realmente fazem cultos devocionais, né? Usando da liturgia ou do seu devocional diário para o Espírito Santo. Porém, essa não é a realidade que condiz com as Escrituras, né? Nós acreditamos, e eu sei que isso é meio polêmico, a gente está vendo hoje em dia um movimento muito grande, principalmente no meio musical, né? Por meio do worship e outros movimentos, na qual o cantar para o Espírito Santo tem sido uma coisa muito rentável, tanto num mover emocional, né, quanto também num mover, sinto muito, mas tenho que dizer isso, num mover financeiro. Falar do Espírito Santo tem sido uma coisa rentável. Mas nós acreditamos que muitas pessoas, né, têm uma boa intenção quando elas cantam Santo Espírito, é bem-vindo aqui. Pô, essa música é bonita, hein, cara? Não vem falar mal não, hein? E é bonita, mas é sincera, né? A gente vê ali uma devoção, um clamor sincero, e usando até de uma licença poética muito bonita, até, se me permitem falar e limpar a minha barra aqui. Mas nós devemos entender que, à luz das Escrituras, o Espírito Santo não é alguém que deve ser usado para nós cultuarmos, mas é Ele quem nos conduz ao culto. Olha aí. Esse é o papel do Espírito Santo.
né? A relação mais íntima e mais profunda que a gente pode ter com o Espírito Santo é ouvirmos o que ele quer nos dizer. E o Espírito nos dá ensinamentos a respeito da palavra, a respeito da obra do Senhor Jesus. Essa é a mais profunda relação que podemos ter com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, por exemplo, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi dado à igreja, muitos dons foram manifestos. Isso é verdade. A gente vê ali línguas de fogo, os profetas falando em línguas que nunca tinham falado antes, as pessoas entendendo em suas línguas maternas, enfim. E o Espírito Santo ele faz realmente sinais e maravilhas. Esse é o papel do Espírito Santo. Porém, mais profundo ainda do que isso, irmãos, é quando vemos que ao descer do Espírito Santo o poder de Deus, né, o poder de Deus para a salvação do homem, como está escrito lá em Romanos capítulo 1, verso 16, foi manifesto. Porque no verso 14 do livro de Atos, né, no capítulo 2, relata que Pedro em alta voz começou a pregar à multidão o Jesus Cristo morto e ressuscitado, como nos diz nos versos 32 ao 36. Então em nenhum momento nós vemos a Escritura nos incentivar a orar ao Espírito Santo, a prestar culto a Ele dessa forma. Mas ser um com o Espírito Santo, né, é justamente nos submetermos ao que Ele nos ensina e nos relembra a respeito da obra de Jesus. Assim como está escrito também em Atos capítulo 5, verso 32. Então, se a gente for fazer um resumo desse tópico, onde há o Espírito Santo, onde o Espírito Santo toca, Jesus é revelado e ninguém mais, nem Ele mesmo. Silas? Eu preciso falar mais alguma coisa? Né, cara? Fica difícil, né? Vamos às considerações finais, brincadeira. Rapaz, tem alguma coisa aqui que eu posso falar mais? Não, sério mesmo. Não, você pode colocar isso aí no podcast, não precisa cortar não. Não tem mais nada que falar aqui depois disso aí não. Eu só espero um pouquinho aqui que eu tô salvando essa frase pra botar no meu status aqui. Onde o Espírito Santo toca, se é revelado Jesus e mais ninguém, nem Ele mesmo. Pronto. Pode partir aí para as considerações finais. Por falar nelas, então chegamos às nossas considerações finais. Que papo bacana, viu, gente? Assim, revelador ao tempo que libertador. Conhecer a pessoa do Espírito Santo é, de fato, muito importante para a nossa caminhada cristã. Nosso entendimento se baseia que o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus habitando dentro de nós, cuidando das nossas vidas, nos auxiliando para que a gente chegue à estatura de varão perfeito, conforme diz a palavra. O Espírito Santo, como disse Edmilson, ele não espera culto de nós, mas ele é quem nos conduz ao verdadeiro culto racional. Que entendimento, viu, Edmilson? Muito bacana. Amém. Glória a Deus. Fico feliz. O Deus, ele nos dá, por meio do Espírito Santo, conhecimento, revelação para a gente compartilhar uns com os outros. Isso é maravilhoso. Silas, considerações finais para a gente ir para as nossas tradicionais implicações futebolísticas. A minha consideração final é que quanto mais nós buscamos esse conhecimento, o que é importante, nós devemos colocar a importância devida a buscar isso, porque a Bíblia ela não só dá o Espírito Santo, como ela também vai dar a forma como nós nos relacionarmos com Ele. E para que nós possamos viver a plenitude dessa relação, é necessário o estudo bíblico com relação ao Espírito Santo. Então, tudo que foi falado aqui é muito importante, mas não pare só aqui, porque isso aqui é a ponta do iceberg. Continua estudando, porque o conhecimento, ele liberta. E o conhecimento adquirido com relação a esse assunto vai melhorar muito a sua relação com a pessoa do Espírito Santo. Amém. Minha consideração final, Jefferson, o que eu queria dizer era simplesmente isso. Olá, meu nome é Edmilson Rocha e foi o Espírito Santo que me fez ser calvinista. Parei, tô brincando. Ainda bem que você falou no final. Se você falar no início, metade das pessoas pois é, metade do povo sai, né? Aí o arminiano do outro lado fala assim, já eu não fui predestinado a crer dessa forma. Exatamente. E o Espírito Santo dele convidou ao arminianismo. Convidou, né? Convidou, deixando claro. Nada de predestinar, não. Convidou ele ao arminianismo. Exatamente. Ele vai dizer que usou do livre-arbítrio para aceitar o convite do Espírito Santo. Meus amigos, nas nossas implicações futebolísticas, eu queria o consolo do Espírito Santo, porque o meu Confiança, rapaz, perdeu pro rival
que não perdia há 3 anos, mas perdeu na hora que não podia perder, meus amigos. Perdeu exatamente na semifinal do campeonato, tá fora, o treinador caiu e eu tô precisando de um consolo aí, porque eu fiquei chateado. Hashtag chateado, Confiança. Eu quero reivindicar aí o selo de garantia que nesse ano São Paulo ganhe pelo menos um título, porque tá todo mundo falando e não é possível. Não é possível, cara. Eu vou orar. Se tiver um selo, eu tenho certeza que ele ganha. Alguma coisa ele ganha. Foste selados com o Espírito Santo, São Paulo. Já que um dos papéis que a gente aprendeu do Espírito Santo é ser consolador também, eu quero que vocês imitem o Espírito Santo nessa característica, tá certo? E vocês me consolem me dando a nova camisa do Flamengo, tá certo? Você não quer nada, hein, irmão? É mais fácil comprar um iPhone que camisa de clube de futebol, cara. Muito caro. Nunca vi igual. Tá mesmo. Não sei porquê. Tá Bom, gente, então é nesse clima de descontração que a gente encerra mais um bate-papo bacana aqui no podcast Cerebrando, o seu bate-papo de teologia, fé e razão em um só pensamento. Este foi o podcast de número 16. Ficamos por aqui, convidando você a estar conosco sempre, acompanhando o nosso bate-papo. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Agora, esse podcast foi conduzido pelo Espírito Santo, viu? Literalmente. Audio Jungle.